Bem-vindo! Meu nome é Davi Agar. Talvez nem vai lembrar o nome, mas só para dar uma dica. Davi, como Davi e Golias no Antigo Testamento. E Agar, mesmo nome da concubina de Abraão, que em Gênesis capítulo 16 arrumou uma egípcia e ela teve um filho chamado Ismael. O nome dela era Agar. Aí sou eu, Davi Agar. É eu que vai trazer o estudo de hoje. Espero que as notícias do dia acabem sendo interessante, tanto interessante para você como para mim. Sou norte-americano e isso também vai explicar um pouquinho do sotaque, talvez da linguagem, etc. Mas, pelo outro lado, ajuda nesse estudo, porque o software que vou mostrar é tudo feito no inglês, ou seja, o motor é baseado no inglês, no grego e no hebraico. Porém, tem uma cópia da Bíblia em português que vai ver como é que funciona. Ou seja, eu dando essa orientação fica com essa tela grande, só que com o tempinho vou mudar para lado e tira. Aí fica assim. Por quê? Porque eu vou introduzir uma Bíblia e depois vou introduzir o esboço, que é o tópico de hoje, experimentando os benefícios da graça de Deus. Por final, vamos trabalhar em cima de uma palavra só, a palavra graça. É interessante essa palavra, vou mostrar daqui uns minutos onde é e como é que funciona na Bíblia, mas graça é como tantas palavras na linguagem de qualquer língua, que serve para muitos sentidos. Quando estudava, uns anos atrás, na realidade uns 40 anos atrás, em Israel, acabei fazendo amizade com um árabe que também falava inglês. E ele me ensinou tanta coisa interessante. Mais uma vez ele disse, palavras significa tudo, mas ao mesmo tempo palavras não significa nada. Ou seja, tu faz um contrato, coloca tudo em palavras, mas quando vem a hora de mudar, você mesmo entra e começa a falar do que essas palavras significam, até que o contrato não significa mais nada, porque o sentido mudou todinho por causa da sua própria necessidade. Que é o problema de quantos contratos. Depende de quem quer que mude, fica interpretando de uma maneira que basta, que serve para a sua posição. Mas também tem no sentido de, como aqui, a palavra manga. Quando fala de manga, é o vidro, aquele coisa que faça ao redor da lâmpada luminária, ou significa parte da blusa, ou é uma fruta que você come. Depende como é que você usa a palavra manga. Hoje, a nossa palavra é graça. E aí, para experimentar os benefícios da graça de Deus, tem que ter uma noção do que serve para que usa essa palavra graça. Por exemplo, quantas pessoas chegam na frente da igreja, chegam em qualquer lugar, graça e paz, irmãos, graça e paz. Quer dizer o quê? É uma frase religiosa, é uma frase espiritual, é uma frase que é usada muito na Bíblia, mas, de fato, o que é que você quer dizer com graça e paz? Lembra quando eu estava estudando o português e um dia alguém olhou e disse, qual é a sua graça? A minha graça? Não faço a mínima ideia. Ou seja, é o seu nome, como é que se chama, mas era uma utilidade da palavra que eu não sabia nem para onde começar. E aí, quantas vezes? Graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer o quê? Porque no final, graça é a essência da nossa salvação. Pela graça somos salvos. Agora, como é que coloca graça e paz? Qual é a sua graça?
graças a Deus e a essência da minha salvação, tudo na mesma única palavra. Na Bíblia, na realidade, o Antigo Testamento utiliza uma palavra que está escrito aqui no esboço como se fosse português, Han ou Hanum. E no Novo Testamento, a palavra grega que é usado para graça é caris. Caris, que se pensar um pouquinho, é uma palavra bastante utilizada quando fala de carismático. Tem igrejas carismáticas. Isso é baseado no que é a palavra graça, só que a palavra falada, utilizada na forma grega, caris. Na Bíblia, de fato, é 170 vezes que a palavra é usada. E se usar 170 vezes, claro que não vai ser usado no mesmo sentido cada vez. Isso nos traz para o nosso estudo de hoje. Obviamente, 170 vezes usado na Bíblia, o nosso estudo não vai nos levar nem para 1/10 desses sentidos. Mas eu vou tentar nos levar para um sentido que, ao sair, você vai sentindo como é que você pode experimentar, como é que é na prática, o benefício, o que é a graça de Deus tem a ver com o meu comportamento, o que eu faço no dia a dia, o que eu falo, o que eu penso. Porque na Bíblia, os sentidos, se dá uma olhada, 3, 6, 9, 12, 15, 15 sentidos que a mesma palavra, dependendo da utilidade, existe. É um amor inabalável, é favor sem pedir, cobertura, favor, bondade, prazer, misericórdia, lealdade, felicidade, amor, aliança, sabedoria, compaixão, gratidão, justificação. Agora, utilizando essa palavra, vendo caris, como é que vai relembrar 15 utilidades diferentes? E o fato é que não vai. Porque, nesse sentido, cada vez que a palavra é usada, o perfil, o sentido é diferente. Porém, isso é a maravilha de graça. Experimentando os benefícios, estamos vivendo na época de graça. Ninguém mais é salvo pelas obras. Não é o que tu faz que leva à tua salvação, é quem você é. Ninguém faz troca com Deus. No sentido de graça, ninguém vai para a igreja, dá dinheiro, faz boas obras. Onde é que isso está incluso no sentido de graça? Somos salvos pela graça. Vivemos todo dia pela graça. Como é? Porque é um amor inabalável. É uma compaixão, é uma gratidão. E quando Deus nos deu essa graça, Ele pediu alguma coisa em volta? Não, é tudo dado porque Ele queria dar. É o perfil. Graça é um perfil. Vamos lá, agora vou tentar. Já vou. Vendo como é que na Bíblia essa palavra é utilizada. Tem 170 utilidades. Claro que não dá para fazer todos no estudo de hoje. Mas olha aqui na coluna. Nessa coluna do grego, a palavra caris. Caris. Se lê grego é caris. Mas a ideia de caris, carismática, é graciosa, é prazeroso, é uma ideia de ser espiritual. No Antigo Testamento,
Tem que ir no outro, vamos lá. No Antigo Testamento, vamos aqui, boom. No Antigo Testamento, é Han, ou Hanun, e significa favor. Quando Deus fez algo em prol do seu povo, era um favor, dando graça. No Antigo Testamento, vamos lá, voltando para o perfil da... Agora, como é que chego lá? Ok. Sabia que ia dar um bugzinho. Tá, chegou. Ok? Olha, vendo... Vamos descer. Ok, agora vem os versículos. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem as utilidades, as maneiras que a palavra é usada. Deixa que eu volto para a tela. Tá. Não. De fato, estou aprendendo junto com vocês como é que isso funciona. Esse software, vocês são as cobaias. Eu estou usando pela primeira vez, mas o tempo acabou e tive que dar um chute. E mesmo dando um pouquinho errado, vamos aprender junto. A tecnologia vai nos ajudar. No Antigo Testamento, aqui em Êxodo 34, Deuteronômio 7, Deuteronômio 9. Vocês podem até voltar no vídeo, pegar esses versículos. Salmos, capítulos 6, Salmos 86. É bem interessante como a ideia de graça é utilizada, porque é compaixão, é favor, é o que Deus está fazendo para o seu povo. E em alguns dos sentidos, a ideia de graça nem está falada, é embutida no sentido, ou seja, essa que é graça, sem usar a palavra. É como no livro de Esther, fala tanto do amor de Deus, mas nunca menciona o nome de Deus. Isso é um dos polêmicos do livro do Antigo Testamento. Mas é nesse sentido, a graça de Deus escrito, explicado na maneira que ele escolheu o seu povo, que ele deu compaixão, favor no seu povo, que ele escolheu o seu povo nem por causa da obediência, nem por causa do número, nem pela fidelidade, mas pelo contrário, pela desobediência, pelo número menor, a quantia menor de pessoas, e era maneira para ele mostrar para o mundo que o favor a favor dele dá para mudar qualquer situação. É graça. Vamos dar uma olhada aqui no... Tá aí. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Tendo Deus passado perante de Moisés... Não, esse aqui nem é. Desculpa, mas como te falei, estamos trabalhando... Não, tá sim. Ok, vamos voltar. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tádio em irá e grande em benefício e verdade. Olha, a palavra, está vendo a palavra graça aqui no sentido? De fato, a palavra está aí, só que a maneira, no inglês, graça está aqui, misericordioso e gracioso, só que aí misericordioso e compassivo. Mas é essa mesma palavra, hanun, que é um favor a favor de Deus. Vendo nos outros versículos, o problema é tempo, mas eu deixei tanto para vocês
utilizar para o futuro, se quiser, se não, só para mencionar que Deuteronômio, capítulo 7 e 9, fala de Deus, a compaixão do povo, porque escolheu o povo de Israel. E ele mesmo disse, eu não te escolhi por causa da sua obediência, nem da sua fidelidade, nem do seu número, mas por causa da sua desobediência, por causa do seu número, da maneira que você trata. Eu jogo em cima compaixão, um movimento, um favor, um amor inabalável, uma misericórdia, que era tão poderosa que mudou a sua vida, o seu comportamento. No Novo Testamento, indo para Lucas, capítulo 2 e versículo 52. Versículo bem interessante, porque fala... Agora vamos para Lucas. Agora, olhando rapidinho, o tempo vai acabar também no espaço no HD, mas temos no Novo Testamento uns 4 sentidos, ou seja, 170 vezes. Vamos só pegar a coisa grande. Como é que a graça foi relatada em relação a Jesus? Como é que graça é utilizada no sentido de poder? Como é que graça funciona como doutrina? E, resumindo, indo para casa hoje, qual é a prática? Como é que a graça tem algo a ver com a minha vida? Vamos lá, rapidinho, Lucas 2:52. Bota aí, Lucas 2:52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Agora, graça nesse sentido é um perfil. Não é o que ele fez, é o que ele era. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça, um perfil. Quem eu sou, quem sou eu, o que é que eu faço dentro de mim. Não é o que eu faço de obra, como o que eu dou, o que eu digo, mas quem eu sou. É isso que cresceu e melhorou na vida de Jesus. Agora, olhando rapidinho, vamos voltar para Word. Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Romanos 11, 5 e 6. Não deu, porque tem outra palavra, outra letra. Tira. Romanos 11, qual é o assunto? É falando do povo judeu e o gentil. Como é que funciona na igreja? Quem consegue entrar, quem sai? Porque, de fato, o judeu negou de aceitar Jesus, dando abertura para você e eu, gentil, aprender. Assim, também, no tempo presente, ficou um remanescente segundo a eleição de graça. Ou seja, cobriu o olho do povo judeu para abrir o olho do gentio. Mas se é pela graça, já não pelas obras, de outra maneira, graça já não é graça. Ou seja, tu e eu conseguimos aceitar Jesus porque somos bons, porque estamos indo para a igreja, porque não matamos ninguém. Não, é porque Deus abriu os nossos olhos pela graça. Ele favoreceu o povo gentil, enquanto ele cegou o olho do povo judeu, para que a graça de Deus derrama sobre nós. Fantástico! Agora, isso é como é que funcionou no Novo Testamento. Agora vamos dar uma olhadinha. Levanto de novo. Como é que graça serve para você e eu no dia a dia? Como é que graça tem poder? Quais são os poderes? Se eu tiver graça, o que é que eu tenho?
2 Coríntios 8, 9 e 12. Vamos lá? Segundo Coríntios 8, 9 e 12. Olha bem. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosse enriquecidos. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem. Ou seja, como é que nós avaliamos graça? Graça é uma quantia e é medido. Infelizmente, tem igrejas hoje em dia que mede a graça pela quantia de dinheiro que você dá. E se dá muito dinheiro, é porque você está com a graça de Deus e Ele dá de volta. Mas não é assim. Graça é medido como se fosse dinheiro. Ou seja, no mundo, quem tem dinheiro, tem poder. Quem não tem dinheiro, não tem tanta força. Na Bíblia é o oposto. Quem tem graça é quem tem poder. Onde vem essa graça? Vem de Deus, doado. A gente não faz, não trabalha, não ganha. É o que é dado por Deus para nós. Agora, olhando mais pela frente, o tempo vai acabar. 1 Coríntios capítulo 1, 4 a 7. 1 Coríntios 1, 4 a 7. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi dado em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum de vós falar enquanto aguardeis a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça. Sempre dou, o que é que falou? Sempre dou graças a Deus por vocês, pela graça que foi dado em Cristo Jesus. A nossa riqueza é o nosso perfil. Não o que fazemos, não o que doamos, mas quem somos. E Paulo mesmo reconheceu que a medida em que estamos abençoados, a maneira que a nossa vida com Cristo tem valor, é devido à sabedoria e à maneira que estamos andando com Deus, com Jesus. Agora, acabando o tempo, rapidinho, Romanos 3, 23, 24. É um versículo conhecido por todo mundo. Romanos 3, 23, 24. Romanos 3, 23, 24. Agora, como é que fica? À vista, ok. Tira e volta. Porque todos, olha esse versículo, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Por causa do que a nossa atividade, o que fizemos com as nossas vidas, quem merece graça? Ninguém. Sendo justificado, que também é uma das utilidades da palavra graça, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, a graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele nos salvou porque Ele nos ama. Não porque eu sou fiel, não porque eu dou dinheiro, não porque eu sou importante, não porque não. Bonito, velho, novo, porque Ele queria me receber e deu a graça.
E eu, mesmo sendo pecador, ainda me deu essa graça. Olha, estamos terminando, mas veja bem o próximo versículo. Efésios 2, 5, 7, 8. Efésios 2, 5, 7, 8. Efésios 2, 5 a 8. É porque não é Efésios, é por isso, está falando, tem que falar em inglês para chegar em português. Efésios 2, ele nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela graça sois salvos, e mediante a fé. E nem isto vem de vós, é dom de Deus. De onde vem a nossa salvação? De Deus. Por quê? Porque eu ganhei? Porque eu fiz algo? Não. Pela graça, pela compaixão, amor inabalável, favor, misericórdia. Ele me amou, ele decidiu. É como você que apaixona para o namorado, namorada, esposo, o vizinho, pastor, seja quem for. Por que tem esse amor? Porque tem algo que atrai. E pela graça sois salvos. E isso porque ele também nos deu a capacidade de entender. Fantástico. Como é que graça funciona no dia a dia? Chegando agora, vamos para o último, Tito 2:11. Tito 2:11. Ou seja, o tema da conferência. Tito 2:11. Deve ter repetido esse quantas vezes? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Vamos lá. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para que nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo voltado para ele. Ou seja, vamos embora. Acabou o culto, acabou o estudo, pregação. Agora eu vou para casa. Lembra dessa palavra graça. 170 vezes usada na Bíblia. Mas em todos os sentidos, dado numa maneira que alguma coisa é recebido. É recebido. E ao receber, muda o perfil. Muda o comportamento. Jesus cresceu em sabedoria e graça. O perfil dele melhorou a vida toda, até que ele deu a sua vida. Tu e eu, pela graça, Deus manifestou trazendo salvação. Ou seja, escolheu você, me escolheu e deu a sua graça. Derramou. É para você. Você não gosta de mim? Tudo bem, ainda gosto de você. Você cuspe na minha cara?
tudo bem, ainda te abraço. Eu quero que você me ama, me aceita. Eu dou para você tudo o que precisa para você ter salvação, para ter uma vida nova, uma vida eterna. Só que para receber tem que renunciar. Renunciar às paixões do mundo, vivendo, ou seja, crescendo na maneira que doamos, crescendo na maneira que falamos, crescendo na maneira que vivamos, que o nosso perfil seja mais de sabedoria, mais de graça, mais. Se quiser que a graça de Deus funcione na tua vida, aceita o que Ele deu. Favor, amor inabalável. Não importa quantas vezes cai, sempre pode levantar. A graça de Deus manifestou trazendo salvação a todos os homens, até você, até eu. Não importa o que temos feito com a nossa vida. Não importa o que pensamos, não importa aonde estamos indo até hoje, o que vai fazer ainda hoje. Deus nunca vai parar de nos amar. Ele deu a sua graça. Deu. Está dado. Não precisa fazer nenhuma coisa, só receber. E recebendo, melhorar do lado de dentro para o lado de fora, a maneira que Deus opera em sua vida. E fazendo para fazer, fazendo para mostrar, não funciona. Fazendo por causa de quem você é, indo e fazendo por causa das mudanças, é como a criança que o pai disse, senta. Não, senta, não. E a criança sentou, disse, pai, estou sentado, mas de lá de dentro estou de pé ainda. Graça é a mudança de dentro que manifesta para fora. Se quiser andar, apreciar, funcionar, experimentar a graça de Deus, deixe que Ele muda o perfil da sua vida e com essa mudança você anda com Ele, melhorando todo dia o que fala, o que doa, o que faz, ou seja, o resultado é por causa da mudança do que está acontecendo dentro. Não é resultado do que faz, achando que vai ganhar alguma coisa. Anda com Deus. Ele te ama, te deu, aceita. Obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe. Obrigado.